Olá, alunos, sejam bem-vindos à nossa aula. Essa aula eu vou abordar custos, processos e operações contábeis. É uma aula referente à data do dia 11/2. Eu vou sempre mencionar a data para que vocês consigam se posicionar aí no Google Class. Muito bem, vamos iniciar a nossa aula falando um pouco da pauta. O que é a pauta? É a ementa do nosso conteúdo, né? O nosso plano de aula. Então, o primeiro item é fazer uma correlação com os conceitos e as práticas organizacionais. Então, esse é o nosso objetivo dentro de um desenvolvimento, quando nós falamos de um curso técnico, trazer a prática para dentro da sala de aula. Por isso que nós vamos fazer bastante aula, fazendo com que o grupo interaja e que a gente consiga tirar a maior dúvidas de pontos e perspectivas diferentes. Então, você tem aí o plano de aula, identificar custos do processo, elaborar planilha de custo, classificar contas de patrimônio dentro de um elemento para interpretar o plano de contas dentro da contabilidade. E assim vamos seguir aqui com o plano de aula que vai estar também dentro do Google Class como PPT, para que você consiga consultar. Então, eu só quero que vocês se atentem ao cronograma da nossa aula, ou seja, as datas e os vídeos adicionais, ok? Muito bem. Então, falado um pouco aqui do plano de aula, você está vendo aí toda a descrição, não tem necessidade de eu reforçar e fazer uma releitura. Essa aula do dia 11, ela vai ser uma aula baseada nos conceitos e princípios da contabilidade, os custos e as suas aplicações no processo, tanto no processo de produção de vendas, como bens ou serviços. Nós falamos bastante em aula em relação a produto, mas isso não quer dizer que não quantificamos e qualificamos também os serviços, tá bom? O que é o SAIG, né, ou IRP? Alguns autores trazem como SAIG como sigla dentro da nossa língua portuguesa, que é os Sistemas Integrados de Gestão Empresarial. Mas é muito comum você ver a sigla IRP, que é Enterprise Resource Plan, dentro de um sistema de gestão operacional. É o sistema que vai gerir a empresa como um todo, desde lá da portaria até o sistema contábil gerencial, onde nós recebemos os relatórios e conseguimos entender se a organização está tendo lucro com determinado produto ou serviço, ou se ela está dentro do que nós chamamos dentro da contabilização de prejuízo. Mas nós vamos entender isso um pouco mais à frente do curso. Então, é importante entender que o sistema de gestão empresarial, ele vem para somar e trazer otimização nos resultados da empresa, através dos seus relatórios gerenciais, de forma ágil e confiável. Para que um sistema seja confiável, precisamos investir no treinamento, investir na alimentação do sistema e, melhor, se possível, porém mais caro para a organização, é um sistema gerencial online, aquele que você alimenta continuamente no decorrer do dia e, ao final do dia, ele está pontualmente atualizado, sem depender de uma alimentação separadamente, como, por exemplo, um backup ou um processo onde depende lá de uma alimentação humana. Quando eu falo de uma alimentação humana, é quando a gente divide a contabilidade. Quem vai receber, quem vai lançar e quem vai dar baixa. Isso é uma forma gerencial antiga. Hoje, poucas empresas praticam esse sistema. Claro que falamos de pequenas empresas, é muito comum você ainda ver essa gestão, mas a falha gerencial em cima desse processo é muito grande. Então, é custoso, sim, para uma organização pequena ter um sistema gerencial online, porém, é necessário e esse custo vai equiparar
em relação aos prejuízos que ao longo do período a empresa tem. Então, você tem aí a descrição e o conceito de sistemas gerenciais. O que é sistema gerencial? É importante ter dentro da gestão. Então, nós temos aí o autor, Padovese, que ele traz 3 principais argumentações em relação aos sistemas de informação ou sistemas gerenciais. Quando nós temos uma movimentação integrada em relação às empresas tradicionais, exigindo aí as informações da qual eu falei de tempo real. Item B, ele fala da tendência da substituição dessa estrutura por estruturas funcionais ancoradas dentro do processo. É o que você conhece aí, muito provável, como checklist da operação, que é a operação do começo, início e fim, escrita, detalhada, tá? Então, essa tendência não substitui o sistema, mas algumas empresas têm isso por escrito como forma de manual de controle de qualidade, manual de processo, para minimizar aí as falhas organizacionais. E o item B, ele fala da integração viabilizada por avanço da tecnologia, que é onde nós vamos chegar e é onde é o nosso princípio, o nosso principal fonte de alimentação do sistema, nossa principal fonte de gestão, que é um apoio sistêmico, tanto dentro da contabilidade, quando nós temos aí uma contabilidade terceirizada, ou dentro do sistema gerencial, como nós temos um sistema integrado, como, por exemplo, o ERP. A contabilidade dentro do SAIG, que é o Sistema Integrado Gerencial, tá? Só para que vocês fixem e entendam a sigla. A contabilidade, ela vai se apoiar num sistema, independente de marca. Nós temos aí no mercado TOTUS, RM Sistema, Microsiga, SAP, diversos sistemas. O que vai mudar é a parametrização do sistema, que quer dizer desenhar o sistema para a necessidade real da minha empresa, seja ela em relação à logística, quando eu falo de um centro de distribuição, como, por exemplo, uma transportadora como a Júlio Simões. Eu não vou fazer um sistema gerencial a nível de entrega de produto, mas sim um sistema gerencial de rastreio. É importante para a empresa entender a full time, onde está distribuído e onde está momentaneamente cada caminhão que vai sair aí para sua distribuição. A nível de segurança, quando falamos de roubo e furto, e a nível de contabilização de prazos de entrega e tempo. Muito bem, não vamos entrar muito nessa questão da operação de empresas gerenciadas, porque a gente vai fazer isso um pouco mais à frente. Estou dando esse exemplo para você entender que quando nós falamos de sistema gerencial, a nível de contabilização ou de processo, ou até mesmo custo, ela vai acolher a empresa em diversos segmentos. Como eu acabei de dar um exemplo, falando aí de uma transportadora como a Júlio Simões. O próximo slide, você vai perceber um processo de gestão, onde nós temos aí cada quadrante, e cada quadrante você vai ter uma seta com um processo de gestão desenhado. Isso é padronizado para todas as empresas? É óbvio que cada empresa vai desenhar o seu processo de gestão. Esse é um processo básico, onde nós começamos com o desenho institucional para fazer com que esse processo de gestão funcione de forma eficiente e eficaz. Então, quando você consegue observar dentro desse processo de gestão que nós temos aí, o planejamento estratégico, e aí no quadrante do planejamento estratégico, você vai ver uma seta abaixo, falando de sistemas de informação de variáveis ambientes. Se eu estou falando de uma empresa como a Júlio Simões, que é uma transportadora,
Esse sistema variável é, por exemplo, um sistema que vai rastrear o caminhão, para saber se ele está no seu destino e até mesmo localizar aí cargas roubadas ou furtadas. Esse sistema de planejamento estratégico da Júlio Simões vai ser diferente do sistema do planejamento estratégico aí para o Mercado Livre, onde esse sistema variado vai atender uma logística não de forma única, mas sim de forma diferenciada, de acordo com cada cliente que entra dentro da plataforma e tem necessidade diferente com a sua entrega do seu produto. Clientes, por exemplo, como a Kibon, que precisa entregar o seu produto em 2 horas e precisa ter uma refrigeração específica, né? Estamos falando aí, por exemplo, de sorvete ou até mesmo a marca Danone com seus iogurtes. Então, eu preciso ter um menor tempo, eu preciso ter uma logística diferenciada, no caso desses exemplos, um caminhão refrigerado. Então, esse sistema variado vai depender da operação de cada empresa. E o sistema de acompanhamento do seu negócio, que está ligado aí com a administração. Pode ser um sistema contábil, pode ser um sistema de troca, por exemplo, se falarmos da Netshoes, como loja física. Então, a Netshoes, ela tem aí no seu know-how, no seu sistema, um sistema de troca muito eficiente. Então, eu fui lá e comprei um All-Star número 35. O meu número é 35 no Brasil. Mas eu não fiquei atenta em identificar que o All-Star é uma empresa americana e o formato do tênis é diferente. Então, eu errei a numeração. E aí ele trabalha com um sistema de troca muito eficiente para poder atender essa demanda e trazer uma satisfação total aí para o seu cliente. Então, ele tem sistemas diferentes de acordo com a missão e a visão de cada empresa. O próximo quadrante, ele fala do pré-planejamento. E aí você vai ver uma seta abaixo que fala do sistema de pré-orçamento como um sistema de simulação ou um sistema de projeções. O que isso tem a ver com o meu sistema? Se eu estou falando, por exemplo, de uma empresa online, totalmente online, como a Netshoes, eu preciso testar esse sistema. Então, existe lá um vestuário online com prova para que eu identifique o tamanho do pé. Assim como se você já comprou online camisa, quando você desce lá no seu sistema, tem aquele provador virtual. Então, cada empresa vai simular o seu produto, simular características para a sua produção, para que atenda da melhor forma o seu nicho, o seu segmento. Seja com o provador virtual para identificar o tamanho da camisa, ou o provador virtual para identificar aí o tamanho ideal da palmilha para o meu tênis ou para o meu tênis, para que não haja essa simulação de devolução, essa projeção muito alta de devolução de mercadoria. Porque se existe essa devolução de mercadoria, vai haver um custo mais alto operacional, que é o que nós vamos ver aí no próximo quadrante, tá? Então, o planejamento operacional, vocês percebem aí, ele também traz uma seta para baixo, e ele fala da alternativa avaliadas e aprovadas, que é exatamente esse sistema de operação lá do vestuário, sistema de operação que vai fazer eu identificar qual é o tamanho ideal do meu tênis, ser aprovado para que minimize as trocas, e assim o meu custo seja menor. Porque se eu vou lá na minha plataforma Netshoes e eu falo que a minha troca é gratuita, eu tenho essa logística, e essa logística vai me custar um valor. E eu não vou repassar para o meu cliente no primeiro momento, dentro da minha operação. Porque eu estou dando isso como um bridge, como um acalanto para o meu cliente. Então, é importante oferecer formas para que o cliente se sinta seguro comprando online. E se ele errar, ele não vai ter um custo para a troca. Então, esse planejamento operacional pensou nesse desenho, nesse custeio. Muito bem. Então, eu vou parar por aqui para falar essas 3 operações que
está envolvendo o planejamento estratégico, planejamento operacional, e aí um pouquinho mais para frente eu vou voltar nesse planejamento de gestão, nesse processo com esse slide, com esse quadrante, para que vocês entendam e façam aí as atividades de forma pontual. Muito bem, o próximo slide, ele fala do planejamento de controle de resultado e esse processo de administração. Então, eu falei aí em relação a fazer a abertura, vamos voltar lá, do planejamento estratégico junto com a minha estratégia. Falei do pré-planejamento a nível de controle de qualidade e do processo operacional que vai envolver aí a minha logística. E aí o autor me traz aqui afirmações dentro do seu processo de conceito, onde ele diz que para eu ter uma eficácia desse procedimento, desse empreendimento, eu preciso traçar e entender o meu lucro. É isso que nós estamos falando e é isso que nós vamos ver no decorrer das nossas aulas. Então, em outras palavras, né, quando eu falo de controle e lucro deste planejamento, eu preciso entender como a minha empresa vai trabalhar a curto e a longo prazo, como a minha empresa vai fazer para que eu tenha essa lucratividade. Então, o autor, ele frisa isso, que é um resumo do que nós acabamos de ver aqui na nossa aula. E o que é importante entender e localizar dentro desse planejamento, dentro dessa execução desses 3 passos que nós falamos agora? Então, o autor, ele define esse planejamento e controle de resultado. Você pode verificar aí nesse slide na categoria A, que ele fala, são objetos globais a longo prazo da empresa. Item B, um plano de resultado a longo prazo, desenvolvidos em termos gerais. E item C, o plano de resultado a curto prazo, que vai estar de acordo com diferentes níveis de responsabilidade, seja ele em divisões de produto, seja ele em projeções de lucros ou até de perdas, e acompanhando esse processo, os relatórios periódicos em relação à gestão, que entra aí a importância de um sistema gerencial para que você consiga entregar para o seu gerente no final do mês ou no final da sua operação do dia o resultado final, o que foi vendido, o que deve ser recolocado dentro do estoque, né, ou fazer essa reposição, ou ainda o que está encalhado e o porquê. Se tem produto encalhado, faltou aí um planejamento dentro daquela execução, que é o que nós vamos ver um pouquinho mais à frente, ok? Então é isso. Eu vou finalizar essa aula e até a próxima aula, para que a gente não tenha aí um conteúdo muito longo e aí você tenha uma perda de prática organizacional. Muito bem.